Meu amigo, ó, não foi um sheik, não foi um chinês, não foi um árabe, foi Ronaldo, pô. Foi Ronaldo. É isso que foi. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a fazer tudo aquilo que você já sabe aí, por gentileza, faça, tá? Ó, seguinte, Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro. Agora é um sócio majoritário de um novo Cruzeiro e isso impacta muito profundamente o nosso futebol. Não só por ser o Ronaldo, mas por ser o Ronaldo comprando o Cruzeiro. Isso é muito, muito, muito grande e pode ser extremamente revolucionário, porque o Cruzeiro foi o primeiro clube a usar uma nova lei que nós já falamos aqui no canal, que permitiu os clubes de futebol criarem uma sociedade anônima do futebol, SAF, que é um sistema muito parecido com o que existe em Portugal, só que lá é SAD, que é Sociedade Anônima de Desporto, mas o Benfica funciona assim e outros clubes funcionam dessa forma. É como se você desvinculasse e criasse uma empresa só para gerir o futebol. Mas essas empresas, elas ficam sob a fiscalização e amarradas ao estatuto do clube para dar uma protegida também até onde essas empresas podem ir nessa dominância de serem as novas donas do clube ou do futebol do clube, que fundamentalmente é a coisa mais importante dessas agremiações, dessas instituições. Então, o Cruzeiro, ele vira agora uma outra instituição, né, que vai levar direitos de transmissão para a SAF, vai levar todos os contratos para a SAF. Assim, na prática, o Cruzeiro está renascendo, mas dentro de uma legislação que ainda tem a vinculação com o estatuto, com o clube social e tal. Então, você não está resetando o clube tendo que começar lá de trás, né? Você não está começando um novo clube, em tese. Porque na prática, o Cruzeiro está migrando as suas dívidas, está migrando todos os seus problemas para as mãos de um novo gestor, o que vai permitir, por exemplo, que o Cruzeiro use aí pelo menos 80% da sua arrecadação para a gestão de futebol e garanta ali 20%, 30% mais ou menos para pagamento de dívida. Você tem agora um cara que assumiu, na palavra da lei, solidariamente essas dívidas, no caso, o Ronaldo, e essas dívidas batem quase 1 bilhão. Então, precisa ter um plano de pagamento dessas dívidas, mais ou menos em torno de 10 anos, e tem um investimento inicial, a compra do Cruzeiro, ou a entrada nesse sistema de sociedade anônima do futebol, por parte do Ronaldo, através da empresa dele, a Tara Esportes, se dá por meios de 400 milhões de reais agora. E aí esses 400 milhões de reais garantem esse vínculo, garantem que o Ronaldo agora é o dono do Cruzeiro, como ele é, por exemplo, do Valladolid. E isso é um outro detalhe, porque assim, tanto o Valladolid quanto o Cruzeiro, pelo menos por enquanto, estarão debaixo da mesma empresa, né? Que é a Tara Esportes. Do mesmo jeito que o Citigroup, por exemplo, cuida de vários clubes ao redor do mundo. Então, assim, quanto a isso, não tem novidade nenhuma nesse sistema. Né? Se o Cruzeiro e o Valladolid pertencerem e estiverem dentro da mesma estrutura, tá ok, porque a gente já viu isso acontecer em outros lugares. Aí você fala, Formiga, mas o Cruzeiro agora, a Red Bull não está aí, não ficou dona do Bragantino, por exemplo, mas ainda não fez essa migração que o Cruzeiro fez. De fato, a Red Bull ela é dona do Bragantino, mas a estrutura do Bragantino ainda não foi transformada, por exemplo, numa estrutura de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Cruzeiro, nesse ponto, ele é revolucionário, porque ele é o primeiro a usar esse sistema e sendo logo um clube de massa, de cobrança, de exigências e um clube enorme. Então, isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. Um clube como o Cruzeiro virar de fato uma empresa e ainda mais desbravando um mundo novo, que é esse mundo das sociedades anônimas, isso de fato pode ser muito revolucionário, ainda mais se for bem sucedido. E o Ronaldo fala, num primeiro momento, em equacionar ou organizar situações que permitam, por exemplo, o Cruzeiro poder voltar a registrar contratações, registrar contratos. Isso não está podendo acontecer desde o meio de 2021 por conta de dívidas. Você, no mercado, quando você tem prestígio, você consegue garantia
para negociações. Então, o Cruzeiro ganha, nesse momento, prestígio, ganha estar numa mesa de negociação e ter alguém do tamanho do Ronaldo, com os contatos do Ronaldo, para conseguir negociações desde ou empréstimos, ou patrocínio, ou garantias de que, olha, existe aqui um plano para algo voltar a ser o que era. E aí você fala, mas o Ronaldo comprou lá o Valladolid foi rebaixado agora. O Ronaldo compra o Valladolid na brechinha final do acesso, né? Na reta final, o Valladolid sobe para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, fica lá um tempo, 2 anos, e volta a cair. Coisa que já acontece comumente com o Valladolid. Ele não prometeu que o Valladolid ia ser campeão da Liga dos Campeões. Ele quer um projeto que seja sustentável, um projeto organizado de médio e longo prazo. Para o Valladolid ser organizado, competitivo, mas dentro da sua realidade. Se ele devolver o Cruzeiro à sua realidade normal, o Cruzeiro vai voltar a competir, vai voltar a ter disputa e vai voltar à primeira divisão. Ou seja, o Cruzeiro voltará ao seu patamar de antes, que foi destruído. Nesse momento, o projeto do Ronaldo não é um projeto de transformar o clube em algo que ele nunca foi. Como hoje, por exemplo, vive a Atalanta, ou vive o Leipzig, ou vive o Red Bull. O projeto do Ronaldo é voltar o Cruzeiro a algo que o Cruzeiro sempre foi, competitivo e um time para disputar competições e ganhar competições ano após ano. Isso não quer dizer que o Cruzeiro vai se tornar um super time em 2 anos. Isso quer dizer que o Cruzeiro vai voltar, ou pelo menos esse é o plano, voltar a ser viável o mais rápido possível. E voltar a ser viável é, pelo menos, brigar para voltar para a Série A e voltar para a Série A de uma maneira que ele não volte a cair. Porque o que aconteceu lá foi grave. O clube foi chupado de dentro para fora e foi dilacerado. Então, a missão do Ronaldo hoje é um investimento inicial e, mais do que isso, dar garantia, dar organização e dar prestígio para um clube que hoje não tem essas coisas. E não tendo isso, você tem dificuldade em contratar, você tem dificuldade em arrecadar, você tem dificuldade em várias coisas. Porque em qualquer mercado, quando o seu prestígio está lá embaixo, a sua marca se desvaloriza, tudo vai para baixo. Então, neste momento, o Cruzeiro está buscando voltar a ser valorizado, voltar a ter prestígio, voltar a poder negociar, voltar a poder contratar e registrar jogadores, ou seja, organizar, porque assim, todo clube, médio, grande ou pequeno, tem dívida. Se o Manchester tem dívida, o Real tem dívida, o Barcelona tem dívida, o Flamengo tem dívida. A questão é, eu estou organizado para pagar essas dívidas? O Barcelona, nesse momento, por exemplo, não está. Por isso tem uma série de problemas quando eu tenho dívidas que eu não consigo me organizar para pagar. E aí você vai entrando numa areia movediça e a situação do Barcelona está aí. O Real Madrid, por exemplo, tem dívidas, mas aparentemente está organizado para pagá-las. O Bayern de Munique tem dívidas, mas aparentemente está organizado para pagá-las. O City, enfim, todos, Chelsea e por aí vai, todos esses trabalham com dívidas. As maiores empresas do mundo têm dívidas. A questão é, quando eu tenho, e eu não tenho a menor possibilidade, nem o menor crédito para pagar essas dívidas. O que o Cruzeiro, nesse momento, precisa é se organizar para saber que em 10 anos, em 8 anos, em X anos, você vai ter o mínimo de garantia para diminuir essa dívida e continuar operando, porque o Cruzeiro, nesse momento, não estava viável. Então, o Ronaldo entra, revoluciona junto com o Cruzeiro o mercado do futebol brasileiro, porque se ele funcionar, ele é um grande recado. E o recado mais legal dessa história é que é um brasileiro comprando um grande clube brasileiro. Esse milagre do investimento, ele não chegou da Arábia, não chegou da China, não chegou da Rússia, não foi um dinheiro que você não sabe de onde vem. É um cara que tem uma íntima ligação com o clube, que representa para o torcedor brasileiro, que tem prestígio no mercado brasileiro e lá fora, comprando um grande clube com responsabilidade de conquistas, com responsabilidade de competitividade, mas com responsabilidade administrativa. E aí você já vê o Ronaldo começar a tentar montar um organograma para ter uma estrutura mais profissional. Porque você pode falar qualquer coisa aí do Ronaldo, mas as empresas do Ronaldo, os negócios onde ele se envolveu, você não tem notícias de situações de falência, ou de crise, ou de grana e tal. Quando ele percebeu, por exemplo, lá na MLS, que não ia rolar, ele tirou o pé e saiu, assim, ele não chegou nem a entrar no projeto e tal, e ele preferiu tirar o pé e acabou saindo, porque era uma fortuna para entrar na MLS, outros clubes toparam pagar, ele preferiu, tô fora e tal, mas os outros negócios do Ronaldo, assim, funcionam e andam, e não se fala de escândalos fiscais, nem de questões de dívida e tal. Então, acho que é um passo de um cara que tem
muito contato na mão, que está afim, que entende de negócio e que aparentemente foi bem aceito pelo torcedor, porque assim, não é um aventureiro, um cara que vem de fora sem nenhuma identificação simbólica com o clube. Então acho que é bom a gente ficar bem atento aí nesse movimento do Cruzeiro, nesse movimento do Ronaldo, porque amanhã pode ser o seu time, depois de amanhã pode ser o seu rival, e isso pode ser uma nova tendência positiva, inclusive, mas num primeiro momento, como acontece lá fora também, esse movimento de compra de clube ou de aparente salvação vem com clubes que estão em enorme crise ou estagnados, né? Projetos ali que, como o Leipzig ou, por exemplo, o Salzburg, que eram clubes ali, não eram nada demais e chegou alguém e deu um boom. Ou clubes que estavam com crise financeira e receberam um grande aporte. Então, acho que hoje, por exemplo, seria difícil isso acontecer com o Palmeiras, seria difícil acontecer com o Flamengo, seria difícil isso hoje acontecer com o Atlético Mineiro, dentro dos modelos. Mas com clubes que estão em crise, é bom a gente ficar atento, porque isso pode ser o primeiro de muitos que a gente vai ver por aqui. E se for bem feito, tomara que a gente tenha mesmo esse cenário. Beleza? Ó, é nóis, tamo junto. Se inscreve aí e um abraço.